Alô, lotequeiros de plantão, Loteca concurso 1210. Vou dar meus palpites aqui agora, após a rodada de meio de semana das eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. Tivemos também um jogo entre Confiança de Sergipe e Bahia, né, pela Copa do Nordeste. O primeiro jogo, o Bahia venceu por 4-1 fora de casa, agora decide em casa o título da Copa do Nordeste. Acompanhamos todos esses jogos para nos mantermos mais informados sobre essas equipes aí, né? A Polônia jogou contra a Holanda, fora de casa empatou 1-1. Tivemos também jogos importantes aí entre a Alemanha e a Eslováquia, né? A Eslováquia em casa venceu a Alemanha por 2-0. As probabilidades aí nos mostram que o jogo entre Turquia e Espanha, a Espanha é favorita com 61%, Bahia e Confiança, o Bahia é favorito com 71%, Bélgica e Cazaquistão, jogo 13, a Bélgica é muito favorita com 89%, super favorita. Outra equipe super favorita é a Alemanha, que tropeçou aí, perdeu por 2-0 para a Eslováquia, contra a Irlanda do Norte, né? A Alemanha é super favorita. A Holanda também fora de casa, favorita, super favorita contra a Lituânia, que é uma fraca seleção da Europa. Também outro jogo dificílimo é o jogo 4. Esse aí é um dos mais difíceis, que é Guarani e Ponte Preta, né? É um clássico aí de Campinas, São Paulo. Jogo dificílimo no Brinco de Ouro da Princesa. E aí, esses jogos aí, a maioria no domingo, né? Teremos apenas 3 jogos no sábado, né? No domingo, os outros 11 jogos, né? 11 partidas no domingo. E com destaque aí para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? As seleções europeias foram colocadas nessa grade de jogos. 4 jogos são pela Série B, um jogo pelo Campeonato Brasileiro Série C e a final da Copa do Nordeste, jogo da volta, né? Entre Bahia e Confiança. O Bahia já venceu o primeiro jogo, por 4-1 fora de casa, como falei. Outro clássico aí importantíssimo é o jogo 6 pela Série B, Criciúma e Chapecoense. Criciúma vem muito bem em casa e a Chapecoense sem perder há muitos jogos, 9 jogos de invencibilidade. Então, em seguida, vou dar meus palpites após essa rodada de meio de semana para essa loteca histórica aí, o prêmio concurso 1210, 12,5 milhões de reais para 14 acertos. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso e vou usar 3 duplos e um triplo. É uma aposta que está custando R$ 48,00 com a nova tabela de preços da loteca. Mas vale a pena, né? Vamos tentar aí com esse valor. Vale a pena buscar aí. São 12,5 milhões de reais, né? É um prêmio histórico que está acumulado aí para 14 acertos. É o dobro do recorde anterior, que era de 6,2 milhões de reais. Então vamos para cima. Jogo 1, Turquia e Espanha. A Turquia, que jogou ontem, né? E venceu fora de casa a Geórgia por 3-2, enfrenta a Espanha, que também jogou ontem. A Espanha venceu fora de casa a Bulgária por 3-0. Aqui, a Espanha é muito favorita, né? Porque a Espanha é uma das seleções mais fortes do mundo atualmente, né? Não só da Europa, como do mundo. É uma das favoritas até a título de Copa do Mundo do ano que vem, na minha opinião. Venceu fácil ontem por 3-0 a Bulgária. Já a Turquia pegou um jogo difícil contra a Geórgia, fora de casa, e venceu por 3-2. Né? A Turquia jogando em casa vai dar trabalho à Espanha, na minha opinião. Por isso eu vou usar meu primeiro duplo aqui, tentar pegar uma surpresa, que seria o empate da Turquia, que é freguesa da Espanha há muitos anos, então mais de 50 anos aí de freguesia, mas quem sabe o empate pode acontecer. Vamos tentar buscar essa surpresa e vamos de empate e coluna 2 no jogo 1. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense. Esse jogo será meu triplo, porque tudo pode acontecer no jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. É uma equipe imprevisível, né? Na loteca ela é imprevisível, ela vem de 2 vitórias consecutivas, contra o Vila Nova em casa e contra o Goiás, que é o líder da competição, né? O Botafogo de Ribeirão Preto venceu por 3-2 fora de casa o Goiás. O Atlético Paranaense, equipe pesadíssima, né? Forte, pela Série B vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o CRB por 1-0 e em casa o Novo Horizontino por 2-1, né? A equipe está mal na Série B, ainda está muito abaixo, né? Está no meio de tabela, precisa se recuperar se quiser sonhar ainda com esse acesso.
Por isso vai ser o meu triplo para esse jogo, porque o Atlético Paranaense vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Como o Botafogo de Ribeirão Preto está num bom momento, pode vencer o jogo também, como um empate é bem provável. Então, meu triplo será para esse jogo 2 aqui. Vou usar meu triplo nesse jogo. Será um triplo e 3 duplos. Nesse jogo 2, na minha opinião, tudo pode acontecer. Jogo 3, Bahia e Confiança. O Bahia confirmou seu favoritismo, jogou com time misto, não foi nem 100% titular, e venceu o Confiança por 4-1 fora de casa no primeiro jogo neste meio de semana. Mais precisamente na quarta-feira. Então, a equipe muito forte, a equipe do Bahia, né? Acredito que confirmará outra vitória aqui, mesmo que não jogue 100% dos seus titulares, será uma festa muito grande, né? O Bahia jogando em casa, na Arena Fonte Nova, contra o Confiança, a torcida já sabendo que o Bahia está com a mão na taça e lá lotar, e o Bahia vai querer dar essa festa à sua torcida com a vitória. Então eu vou aqui de coluna 1 no jogo 3. Acredito que o Bahia vença de novo, o Confiança jogou muito mal. Eu acho que não segura o Bahia aqui, o Bahia vence mais um jogo, coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Guarani e Ponte Preta. Outro jogo dificílimo, é um clássico, né? Essas equipes aqui empatam muito, né? Eu analisei bem aqui, apesar que nos últimos 5 jogos foram 2 empates, né? O último jogo foi agora, dia 2 de agosto, pela Série C. Ponte Preta jogando em casa, empatou 1-1 com o Guarani. Eu vou me manter aqui no empate. Eu acredito que esse jogo será muito acirrado, equilíbrio muito grande. E o empate é bem provável nesse jogo, por isso eu vou de coluna do meio nesse jogo 4. Quem puder triplar, esse é jogo para triplo também. Tudo pode acontecer nesse clássico. Jogo dificílimo. Jogo 5, Geórgia e Bulgária. A Geórgia, na minha opinião, é mais forte que a Bulgária no momento, né? Essas equipes se enfrentaram nas últimas 5 vezes aí, e as mais recentes partidas, a Geórgia venceu a Bulgária por 5-2 na Liga das Nações e empatou 0-0. É um jogo difícil aqui, complicado. A Geórgia que perdeu ontem por 3-2 fora de casa, né, em casa, né, para a Turquia venceu. E mais o último amistoso internacional da Grécia, a Grécia perdeu por 4, aliás, a Bulgária perdeu para a Grécia por 4-0 e ontem perdeu para a Espanha por 3-0. Vem num mau momento. A Geórgia joga em casa, eu acho, na minha opinião, vence esse jogo. Nos últimos 5 jogos, a Geórgia venceu 3, venceu a Armênia por 3-0, depois por 6-1 pela Liga das Nações. Um amistoso que fez, venceu por 1-0, empatou e perdeu ontem para a Turquia por 3-2. Eu acho que vence a Bulgária. A Bulgária vem num péssimo momento. Os últimos 5 jogos da Bulgária foram 4 derrotas e um empate com Chipre, né? Perdeu para a Grécia por 4-0 amistoso, perdeu da Irlanda, perdeu para a Bulgária, perdeu para a Irlanda 2 vezes, por 2-1, aliás, a Bulgária, e perdeu da Grécia por 4-0 e ontem para a Espanha. Eu vou de coluna 1, jogo 5 aqui. A Geórgia leva um ligeiro favoritismo, mas quem puder usar um duplo aqui, eu iria de Geórgia empate. Eu vou deixar meus duplos para outros jogos mais difíceis, na minha opinião. Aqui eu vou seco na Geórgia, né? Lembrando, são apenas palpites, né? Estou indo na minha intuição e nos estudos que fiz, analisando jogos, né? Jogo a jogo, que eu assisti a alguns jogos e acompanhei melhores momentos para dar meus palpites. E no momento, a Geórgia é um pouco melhor do que a Bulgária, jogando em casa favorito, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Criciúma e Chapecoense. Jogo dificílimo, jogo aqui para triplo, viu? Eu vou tentar buscar aqui um duplo aberto nesse jogo para tentar buscar a vitória de ambas as equipes. Nos últimos 5 jogos houve 2 empates. Criciúma venceu 1, perdeu 2. A Chapecoense venceu o Criciúma em 2023, lá no Heriberto Rios, na casa do Criciúma. E nessa Série B, venceu já um jogo na Arena Condá por 2-1. Eu vou de duplo aberto, acho que as equipes vão jogar para vencer, tanto o Criciúma como a Chapecoense. O empate pode acontecer? Claro que pode. Mas como eu vou usar 3 duplos e um triplo, eu vou de duplo aberto nesse jogo. Acredito aqui que não haverá empate, na minha opinião, né? Na minha intuição, estou indo aqui. Chances têm de acontecer um empate, né? Clássico é clássico, empate sempre é uma alternativa. Como eu já usei meu triplo, vou de duplo aberto nesse jogo, tentando buscar uma vitória. A Chapecoense que vem muito bem, invicta há muitos jogos aí. E o Criciúma também jogando em casa, os últimos 5 jogos venceu 4. A Chapecoense, os últimos 5 jogos fora de casa, venceu 3, empatou 2. Quer dizer, não perdeu, né? Vem de uma grande vitória fora de casa, Chapecoense por 4-0 contra o Atlético e empatou em casa com o Vila Nova. Quer dizer, vem invicto há muitos jogos. É um jogo muito equilibrado. O empate também
É provável. Quem puder usar um triplo aqui, use. É minha dica. Jogo 7, Lituânia e Holanda. A Holanda que empatou ontem em 1-1 com a Polônia, jogando em casa por essa eliminatória. Agora vai ter que buscar essa vitória fora, contra a fraca equipe da Lituânia, que empatou em 1-1 com Malta, que é outra seleção fraquíssima, né? Outra seleção fraquíssima. A Lituânia empatou em 1-1 com Malta em casa e agora enfrentar a Holanda. Eu acho que a Holanda vence esse jogo sem dúvida. É muito mais forte, né? Empatou com a Polônia, que já é uma equipe mais forte, mas contra a Lituânia, a obrigação da Holanda vencer esse jogo. Coluna 2 no jogo 7. Jogo 8, América Mineiro e Operário. O América, que se recuperou aí no último dia 2 de setembro, venceu por 2-0 o Avaí, a equipe que não vencia há muitos jogos, já estava se aproximando da zona de rebaixamento, né? O América Mineiro, que no momento briga para não cair, enfrenta o Operário com uma equipe perigosa, venceu seu último jogo fora de casa, o Paysandu, por 2-1, mas também perdeu para o Goiás, perdeu para o Volta Redonda por 1-0 o Operário, empatou com a Ferroviária de Araraquara, com Vila Nova de Goiás, mas é uma equipe difícil. Os dois jogos que perdeu dos últimos 5 fora de casa foi 2-1 e 1-0. Não será um jogo fácil para o América Mineiro, mas pelo que vi jogar contra o Avaí, eu acho que o América Mineiro busca essa vitória aqui contra o Operário. Vou arriscar na coluna 1 no jogo 8 aqui, América Mineiro. Jogo 9, América de Natal e Santa Cruz. O América de Natal que joga em casa, na Arena das Dunas, vai para cima do Santa Cruz, precisa a vitória, só a vitória interessa. O Santa Cruz joga pelo empate, por isso vou usar meu último duplo aqui. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. O Santa Cruz venceu na primeira fase por 2-1, jogando em casa, empatou 0-0 na Arena das Dunas, e agora no mata-mata, nas quartas de finais, valendo vaga, já o acesso aqui para a Série C do ano que vem, que é um jogo pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D. Então aqui o empate beneficia o Santa Cruz, que já venceu o primeiro jogo desse mata-mata aqui, valendo acesso. Quem ganhar já vai para a semifinal, os 4 sobem para a Série C do ano que vem. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio, por quê? O América precisa vencer para se classificar, e o Santa joga pelo empate. Então os resultados mais prováveis aí são esses resultados. Vitória do América ou empate do Santa Cruz vai tentar segurar. Dificilmente o Santa Cruz irá se expor, mas tudo pode acontecer e vencer esse jogo. Mas os resultados mais prováveis é coluna 1 e coluna do meio, por isso vou usar meu último duplo nesse jogo. Essa aposta com 3 duplos e um triplo custa R$48. Jogo 10, jogo dificílimo, entre Avaí e Goiás. O Avaí que perdeu o último jogo aí por 2-0, né? Para o América Mineiro, fora de casa. Perdeu também o último jogo em casa para o Amazonas. Não vence há 3 jogos, né? O Avaí. A última vitória foi contra o Cuiabá. Eu vou arriscar aqui, continuar na minha convicção. E na coluna 2 aqui, o Goiás é favorito. Eu vou de coluna 2. O Goiás que perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda é o líder da Série B, o Goiás. E vai buscar essa vitória fora de casa contra o Avaí. Na minha opinião. Os últimos 5 jogos aí entre Avaí e Goiás foram 2 vitórias do Goiás, 2 vitórias do Avaí e um empate, né? Esse ano o Goiás venceu lá, jogando em casa, por 2-1 na Serrinha, e agora joga fora. Os últimos 2 jogos o Goiás venceu o Avaí. Vou de coluna 2 no jogo 10. Jogo 11, Alemanha e Irlanda. A Alemanha, que tropeçou feio aí, perdeu por 2-0 para a Eslováquia. A Alemanha que vem de 3 derrotas consecutivas aí nos últimos jogos. 2 foram pela a Liga das Nações, né? A equipe que jogava perdeu a semifinal e a disputa do terceiro lugar, perdeu por 2-1 para Portugal e 2-0 para a França, mas ontem a derrota chamou a atenção. A Alemanha perdeu para a Eslováquia por 2-0. A Eslováquia é uma boa equipe, mas nada que se compare à Alemanha, tanto que o histórico aí mostra que a Alemanha contra a Eslováquia é bem superior. Contra a Irlanda do Norte também. Os últimos 5 jogos entre a Alemanha e a Irlanda do Norte foram 5 vitórias da Alemanha. E a última por goleada por 6-1. Foi em 2019, né? Mas a Alemanha, historicamente, é muito favorita contra a Irlanda e venceu ontem a fraca seleção de Luxemburgo. Luxemburgo, país fraco aí no futebol, perdeu por 3-1 para a Irlanda do Norte. Mas aqui a Alemanha tem que se recuperar após essa derrota para a Eslováquia. Eu vou de coluna 1 no jogo 11. A Alemanha que não vence há 3 jogos, agora tem que vencer. Jogo 12, Luxemburgo e Eslováquia. Justamente, Luxemburgo foi quem enfrentou a Irlanda, né? E perdeu por 3-1. E a Eslováquia venceu a Alemanha
por 2-0. Agora se enfrentam Luxemburgo e a Eslováquia. A Eslováquia é forte, né? Venceu a Alemanha por 2-0. Luxemburgo, uma seleção muito fraca, perdeu para a Irlanda do Norte 3-1. Eu vou de coluna 2 no jogo 12. Eslováquia é favorita, né? Principalmente após a vitória contra a Alemanha, vem muito confiante a seleção da Eslováquia para esse jogo 12 aqui, contra Luxemburgo. Coluna 2 no jogo 12, jogo 13, Bélgica e Cazaquistão. Aqui não tem nem lógica. A Bélgica é muito favorita, talvez seja a maior disparidade aqui entre essas equipes. Os últimos 5 jogos entre Bélgica e Cazaquistão foram 4 vitórias da Bélgica e houve um empate em 2007, há muito tempo. Mas o Cazaquistão é uma equipe muito fraca para enfrentar a Holanda, a Bélgica, aliás. A Bélgica que vem de vitória por 6-0 aí no seu jogo, fora de casa contra outra seleção fraquíssima. Venceu por 6-0, dia 4 agora, ontem. Hoje é dia 5, lembrando que eu estou gravando esse vídeo dia 5 de setembro, sexta-feira após os jogos do meio de semana. Coluna 1, a Bélgica em casa, não há a menor chance aqui para o Cazaquistão. Se acontecer um empate ou vitória do Cazaquistão, será uma zebra histórica. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Polônia e Finlândia. Aqui já é um jogo mais parelho. A Polônia terá dificuldades aqui. O último jogo fora de casa, a Polônia contra a Finlândia, a Polônia perdeu por 2-1, mas acredito que a Polônia agora dará o troco à Finlândia. É mais forte, na minha opinião. Ontem empatou fora de casa com a Holanda. Vejo a Polônia aqui favorita para esse jogo aqui, 14. Coluna 1 no jogo 14. Na minha opinião, a Polônia vai vencer esse jogo. Mas é claro que tudo pode acontecer. Como eu vou usar apenas 3 duplos, eu usei 3 duplos e um triplo, foram esses os meus palpites para esse concurso histórico aí, premiação histórica de 12,5 milhões de reais. São apenas os meus palpites baseados em estudos que fiz, acompanhei os jogos e estou usando a minha intuição. Vocês devem usar a intuição de vocês, que isso faz toda a diferença na hora das escolhas, né? Seguir a intuição. Claro que a lógica às vezes se confirma, mas nem sempre, né? O concurso está acumulado há um bom tempo e ninguém vem ganhando acertando os 14 jogos. Então, o que vai fazer o diferencial é a intuição. Tentar buscar uma zebra, uma surpresa ou outra, pode fazer toda a diferença. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.